Fala Imparável, aqui é a professora Samantha Rodrigues e nós estamos iniciando mais um bloco de conhecimentos específicos e o assunto de hoje é leptospirose. Nós vamos abordar características gerais sobre essa doença. E ela é uma zoonose, né? Vamos ver aqui no slide. Zoonose. Você lembra o conceito de zoonose? Eu sei que é algo muito básico, mas vale a pena a gente conferir e continuar lendo sobre assuntos que estamos acostumados também. Porque são os detalhes, justamente os detalhes, que vão fazer diferença na hora da prova. Então, qual é o conceito formal de zoonose? Eu sei que você tem essa noção na sua cabeça que tem a ver com doença, com pessoa e animal. É isso mesmo. Mas vamos formalizar essa definição. Zoonose, ela vai ser doenças que relacionam pessoas e animais, sim, e elas podem ser transmitidas de animais para as pessoas e vice-versa, de pessoas para animais. Então, a leptospirose, como você pode ver aí no segundo tópico do slide, ela é uma doença endêmica no Brasil. O que quer dizer uma doença endêmica? Que ela acontece principalmente em localidades. Só que, dependendo da época do ano, ela pode, em épocas mais chuvosas, que torna o ambiente mais propício para o desenvolvimento dessa doença, ela pode se tornar epidêmica. E aqui eu queria ressaltar esses conceitos que também são bastante comuns, que são endemia, epidemia e pandemia. As bancas, as provas de uma maneira geral, seja de concurso, vestibular, até provas de escola, eles nunca cansam de colocar o conceito desses três níveis de doença, na verdade. Então, só para relembrar, o que é endemia? É quando a doença ela se restringe, né, a um local, a um bairro, por exemplo. Aí ela vai ser epidêmica quando acontecem endemias em vários locais. A epidemia ela pode ser a nível municipal, estadual ou nacional também. E a nível global, quando aquela doença atinge proporções maiores, né, em todo o planeta, aí vamos ter a pandemia. Então, como é a leptospirose no Brasil? Ela acontece em todas as regiões do Brasil, em todos os estados vão haver casos de leptospirose. Mas a recorrência é maior nas regiões sul e sudeste. Por quê? Justamente porque lá chove mais. Nós vamos ver em seguida que a presença de água é muito importante para a ocorrência dessa doença. Então, a leptospirose, outra característica dela é que o predomínio dela é em áreas urbanas. A maior ocorrência é em áreas urbanas e não no meio rural. O maior número de casos acontece aí. E você pode imaginar no seu cotidiano, mas é tão difícil ouvir falar que alguém adoeceu de leptospirose. No entanto, são altos os índices de ocorrência. Todo caso que é notificado, né, pela unidade básica de saúde, ele deve ir para a ficha da lista nacional de notificação de doenças, agravos e eventos de saúde, que justamente ela é preenchida pelos agentes comunitários, né, que vão ali, o ACS, o ACE passa por ali, conversa com as pessoas, né, e eles descobrem casos. Então, a letalidade dessa doença, ela é de 10%. A maioria das vezes que as pessoas pegam leptospirose, né, na maioria dos casos, não vão ser casos graves. As pessoas vão ter os sintomas e vão passar os dias, não vão ter grandes problemas, grandes agravos. Mas nos casos graves que acontecem, a letalidade é altíssima, chegando de 40% a 50%. Aqui, como vemos nesse tópico. Opa! Então, no Brasil, a leptospirose ela vai acontecer devido principalmente à ocorrência de desastres naturais, quando há chuvas torrenciais, né, de chuvas muito intensas, principalmente ali na região sudeste e sul, aí vão acontecer casos de leptospirose, sendo que isso não deveria ocorrer, né, porque chover é normal, digamos assim, tem como o homem prevenir esses desastres.
com obras de drenagem, um melhor serviço ali de infraestrutura por parte do governo. No entanto, isso acaba acontecendo, né, porque o governo não dá tanta atenção, e o pior é que isso acontece todo ano, já deveriam saber, a gente já devia se prevenir, e sempre acontece a mesma coisa, cada ano. A gente vê notícia, né, nos jornais, que tá lá enchendo tudo de água, inundando as casas, pessoas morrendo. Então, a população mais atingida vão ser justamente as comunidades carentes, que acabam construindo em áreas de risco, ali em torno dos morros, que vão deslizar com a ocorrência de chuvas. E como é a leptospirose a nível mundial? Ela acontece, como você pode ver nesse mapa, em todo o mundo, né? Em todo o planeta, exceto nas áreas polares. Por quê? Porque lá não chove e precisa acontecer chuva. No entanto, para ter a leptospirose, né? Precisa haver chuva, precisa haver inundação, esse tipo de coisa. No entanto, há um predomínio da leptospirose, aqui, ó, como você vê no mapa, nas regiões tropicais, certo? Porque chove mais nesse tipo de clima. O Brasil não é um dos piores, como você pode ver aí no índice, no mapa. Então, aqui é muito importante também essa parte para cair em prova. Por quê? O agente etiológico, né, você sabe que envolve rato, né, mas quem é o agente causador, o micro-organismo? Não vai ser vírus, não vai ser fungo, não vai ser protozoário, não vai ser verme, vai ser o quê? Bactéria. Não esquece disso, não confunde com outras coisas. É necessariamente só a bactéria que vai gerar a leptospirose. Vai ser causador, também chamado de agente etiológico. Não esquece esses termos, eles são muito importantes. E qual tipo de bactéria? A bactéria em questão que nós estamos falando, o gênero dela é Leptospira, certo? E a espécie, assim, dentro da Leptospira, existem bactérias benignas que não vão causar dano algum para o ser humano, não vão causar doenças, e existem aquelas que vão ser prejudiciais. E dentre elas, a que uma das principais é a do tipo interrogans. Isso aqui, esses dois nomes, é o nome dessa espécie, Leptospira interrogans. Não esquece esse nome porque já caiu em questão de prova, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, próximo tópico diz que ela é uma doença infecciosa aguda. O que quer dizer que ela é infecciosa? A pessoa não... É um tipo de coisa que não dá naturalmente da pessoa, ela foi infectada, por isso que ela adquiriu a doença, infectada por essa bactéria, né, a Leptospira. Só que não confunde, ela é só infecciosa, ela não é contagiosa. Digamos assim, se eu peguei leptospirose, eu não vou estar transmitindo isso para você. A gente vai já ver a forma de contágio. E ela é aguda. O que quer dizer que ela é aguda? Que ela tem uma resposta imediata. Ela vai ter, assim, vai durar pouco tempo, na verdade. Que é o contrário de doença crônica, que vai ter uma longa duração, tá bom? Esses conceitos são importantíssimos, então anota e memoriza. Então, os hospedeiros, a gente pensa que é só o rato, né? Mas não confunde, isso aqui também pode ser questão de prova. Aliás, esse slide aqui essa página de slide tá assim, um ouro puro, porque aqui dá muitas questões de prova só nesses tópicos, então atento, olha para cá. Além de ratos, podem também transmitir leptospirose cães, gado, porcos e animais silvestres, tá bom? Detalhes, os ratos, eles vão ter a bactéria no corpo deles, e essa bactéria, ela se instala nos rins, mas eles não vão sofrer sintomas dessa doença, eles vão só transmitir através da urina. Como a bactéria se instala nos rins, então, quando eles forem urinar, vai sair com essa bactéria, certo? Então, o causador, o motivo aqui, vai ser o contato com a urina contaminada desses ratos. Com essa urina, eles vão contaminar pessoas, né? Causando essa doença, e também podem contaminar esses outros animais, os cães, o gado, os porcos, enfim.
E, detalhe, esses animais vão sentir os sintomas, vão ficar doentes de leptospirose, vão sofrer com isso, tá? E os animais estando infectados, esses outros que não o rato, eles vão transmitir também, quando eles urinarem, o contato com a urina deles vai transmitir leptospirose para as pessoas, tá bom? Como é que acontece o contágio? Assim, o animal urinou e essa urina dele vai entrar em contato com a água. Alguma água que estiver no ambiente. Pode ser da chuva, pode ser de um vazamento, alguma água que porventura surgiu ali. Seja de alguém que está lavando ali o ambiente, estava sujo de xixi de rato. E essa água entrou em contato com a nossa pele. Mas não é só triscou e atingiu, ficou doente, pronto. Não é nem larva, né, para prejudicar na hora que toca. Tem um processo, tem uns detalhes aqui que você tem que se atentar. Se a pele estiver ferida, estiver lesionada, aí vai ficar fácil de a bactéria entrar. A bactéria que está nessa urina, e essa urina está na água, né, e contaminou tudo ali. Então, se tiver um ferimento na sua pele, no seu pé, na sua mão, enquanto você está ali em contato com a água, acontece que a bactéria ela vai entrar por esse ferimento na sua corrente sanguínea, certo? E mesmo que, digamos, a nossa pele não está ferida, mas está em contato ali com a água contaminada por muito tempo, durante horas, né? Durante muitos minutos, muitas horas, então também vai haver leptospirose por conta disso. Talvez a bactéria até perfure, né, para poder adentrar. E outra coisa, gente. Digamos, caiu lá na prova e alguém sofreu uma mordida de rato. Será que tem risco de essa pessoa estar contraindo leptospirose? O que você acha? Então, leptospirose não, porque a única forma de contágio dela é somente essa, gente. É pela pele, contato com a água contaminada, por causa da urina. Se a pessoa sofreu mordida de rato, vai acontecer o quê? Ela tem risco de adquirir raiva, né? Que o rato também vai transmitir raiva. Mas leptospirose não, tá bom? E se a pessoa ingeriu água contaminada? Será que ela vai pegar leptospirose? Pensa aí. Então, porque assim, quando a gente ingere alguma coisa e aquilo desce pelo tubo digestório, a bactéria vai parar onde? Lá no suco gástrico, lá no seu estômago. Então ela vai morrer ali mesmo. Então não vai pegar leptospirose porque entrou em contato com essa água. Mas tenta não tomar, né? A dica é essa, pela sua saúde, porque não existe só leptospirose de doenças, existem outras. No entanto, se você tomar água contaminada, né? Tá ali no afogamento, então acidentalmente tocou ali seus lábios, né? E estiver ferido, de novo, eu digo, a bactéria ela vai entrar para a corrente sanguínea por meio desse ferimento. Aí sim, a ingestão nesse caso pode causar a leptospirose. Continuando aqui. Os sintomas. Quais são os sintomas? O que é que isso causa? Como é que eu sei que tô com leptospirose? Então, eu selecionei aqui, gente, os sintomas, todos os nomes possíveis de vários materiais. Eu selecionei esses nomes que podem estar caindo na prova. É importante que você entenda o significado deles, porque na prova pode não vir exatamente assim, mas vai vir assim um sinônimo, um nome equivalente, então você tem que entender o que é. Os dados que eu estou te passando aqui, essas informações, essas informações que eu estou te passando, elas estão constantes em materiais assim oficiais, como do Ministério, o site do Ministério da Saúde, tá bom? Então são confiáveis e lembra, a banca sempre vai pegar, na maioria das vezes, textos alterados, né? Para deixar a opção certa ou errada de onde? Dos sites, das informações que vêm lá nos sites oficiais, tá bom? Principalmente nesse caso, deste assunto do Ministério da Saúde. Então, continuando aqui. Nós temos, febre e forte dor muscular, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Esses 3 aqui fazem parte dos sintomas leves. Quando a pessoa adquiriu leptospirose, ela se manifestou na sua forma leve. E ela vai, quando ela
Quando é que ela começa a ser grave, considerada grave? Quando ela gerar insuficiência renal, vai prejudicar muito os rins, que o rim, né, o canto preferido delas, é no rato e nos outros bichos, vai gerar insuficiência hepática, danificar ali o fígado, a função dele. E o que acontece quando danifica ali o fígado? Vai causar icterícia, vão aparecer pele e olhos amarelados por conta disso. Vai dar hemorragia também, porque ela atua nos vasos sanguíneos, rompendo os capilares, que são aqueles vasos sanguíneos periféricos, mais frágeis, mais fininhos. Então, vai romper isso aí e vai gerar sangramento interno, certo? E se você tiver, assim, alguma ferida, pode até sangrar nariz, pode sangrar a boca. E nisso acontece como consequência a redução de plaquetas, né? Sempre quando acontece sangramento, as plaquetas, você lembra o que é plaquetas, né? As plaquetas são as células sanguíneas responsáveis pela coagulação do sangue. Então, as plaquetas vão tentar salvar a situação. E vão ser gastas muitas plaquetas pelo organismo tentando conter esse sangramento. E reduzindo as plaquetas, dá muitos sintomas, né? Muitos sintomas aí prejudiciais. Ah, esse detalhe aqui. Isso aqui aparece demais nos materiais falando sobre leptospirose, gente. A síndrome de Weil, não sei como é que pronuncia bem, tá certo? Mas o que é essa síndrome? Ela é a junção desses 3 sintomas. Hepatite, né? A icterícia e a hemorragia. Esses 3 sintomas dá essa síndrome aí, tá bom? E também vai atingir o pulmão, porque vai atingir os vasos sanguíneos que irrigam o pulmão, vão romper ali. Dá até miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. Assim, quando a pessoa começa a ter esses sintomas, ela pode confundir com gripe, com virose e com influenza ou dengue. Ela pode se autoanalisar, né? Ah, acho que eu tô com gripe, acho que é só uma gripe, uma virose. Ou então ela vai ali se consultar e até o profissional de saúde pode confundir ali no início da doença com gripe ou com dengue, porque os sintomas são muito parecidos, esses 3 aqui que eu falei, ó, no começo, certo? E quando a pessoa teve contato com água contaminada, demora de 4 não, gente, que tá errado, é de 7, tá bom? 7 a 14 dias para surgir os primeiros sintomas, mas pode ser mais dias ainda, pode demorar até 30 dias para esses sintomas estarem aparecendo, tá bom? Próximo slide. Então, situações e profissões de risco. Em que situações, eu já comecei a falar, né, anteriormente, que principalmente acontecem enchentes, mas não é só enchentes. Nas enchentes, os profissionais que atuam aqui são os bombeiros. E os bombeiros são uma das profissões mais perigosas para se ter leptospirose, né? Até quando eles vão salvar alguém ali, na enchente, na rua ali, eles vão estar em contato com essa água. Sem falar nas pessoas que estão sendo prejudicadas, que estão ali naquela comunidade que acabou inundando o local onde eles vivem. Deixa eu ver. Em bueiros e esgotos. Bueiros e esgotos. Pessoas profissionais do saneamento, encanadores, gente que trabalha ali mexendo no esgoto, nas tubulações, em bueiros, realizando manutenção. Eles precisam sempre, todos eles precisam, tanto os bombeiros, os demais profissionais que a gente está vendo aí, está usando o EPI, que é o equipamento de proteção individual, principalmente luvas e botas de borracha, tá bom? Outros profissionais, agricultores. Acontece mais em cidade, leptospirose, mas acontece no campo também, né? Porque eles estão em contato ali com a água, com a plantação, e sempre surge algum rato por ali. Sem falar que o rato contaminado, ele vai contaminar rebanhos, né? De gado, de porcos, de outros animais ali que são úteis para o pessoal da agricultura, para o pessoal do campo. E também tem algumas culturas, como a cultura do arroz. Já teve muitos casos assim na China de leptospirose por conta da cultura do arroz, que ela é uma cultura inundada, né? Inundável ali. E
as pessoas ficam com os pés dentro d'água, né, para estar colhendo, cuidando ali do arroz. Aí é uma área muito de risco. Os faxineiros também, que vão limpar ali os locais, né, sujos, que sempre tem rato, e vão passar água. Naquele momento, não pode esquecer de usar o EPI. Catadores e garis, né, que tem contato frequente com lixo, e onde tem lixo vão ter roedores, os animais ali, tentando se alimentar desse lixo, e, consequentemente, se houver água também, vão dar as condições propícias para o surgimento da leptospirose. E os cuidadores de animais, gente. Aqui, dos animais domésticos, tipo em pet shop, por exemplo, vai que o animal tá infectado, né? E ninguém sabe, nem o dono, nem ali o profissional, tá banhando ali e o animal fez xixi, tá. Então, acontece o risco de ele se contaminar também, precisa estar usando o EPI. E também os cuidadores de animais do campo, como os porcos e bois e ovinos, eles caprinos, né? Se estiverem contaminados com a leptospira. Como prevenir a leptospirose? Principalmente a prevenção acontece, gente, combatendo o hospedeiro, combatendo o rato. Ninguém vai estar combatendo ali os porcos, os cachorros que são contaminados. Gente, cachorro pega leptospirose muitas vezes porque eles têm o hábito de lamber a urina do rato quando eles encontram, certo? Mas ninguém vai estar combatendo esses outros animais, né? Que não é, assim, viável. Mas vamos combater o rato, né? Que não tem, assim, tanto interesse para o homem, as pessoas costumam combater ele. Como combate ele? Pode ser com veneno mesmo, né? Só que quando for aplicar o veneno tem que ter muito cuidado. Não pode ser assim por conta própria, não é indicado, porque se você errar na dosagem, vai prejudicar pessoas, né? E também animais domésticos. Então recomenda-se que se chame um profissional especializado nisso. E também podemos combater ali o rato com antirratização. O que seria isso? Apenas limpando o ambiente para evitar a presença desse roedor, tá bom? Se houver vazamentos na casa, tem que realizar a manutenção, né, da tubulação e também da rua, né? Às vezes, se você está passando na rua, tá ali aquela rua inundada, então não choveu, né? Tá nem tempo de chuva, mas está inundado aquilo dali, com certeza é um risco para a leptospirose. Obras de drenagem, certo? Porque precisamos cobrar das autoridades, né? Muitas vezes a gente está acostumado na nossa cidade a ver que determinados locais todo ano inunda. Então, a prefeitura, o governo tem que estar resolvendo essa situação, porque é uma função dele. Os cidadãos precisam estar cobrando medidas públicas, porque o saneamento, né, no nosso país, ele é deficiente, deixa muito a desejar. E é por isso que acabam acontecendo tantas doenças, né, de veiculação hídrica, doenças essas causadas por falta de saneamento, muitas vezes, que geram gastos, né, para a saúde, sendo que esses gastos poderiam muito bem ser evitados com saúde, né, com as pessoas ficando doentes depois e sem poder ir trabalhar doentes, acaba afetando a economia isso, uma coisa gera outra. É necessário um bom planejamento urbano, né, porque muitas vezes as pessoas não têm para onde ir e vão para áreas de risco, como eu já falei, e até mesmo para beira de lagoas, beira de rios, locais em que é proibido, né, pela legislação ambiental, de se morar ali ao redor. Mas as pessoas ficam ali na beira dessas fontes de água e quando chove, inunda e acaba entrando na casa dessas pessoas. Então, precisa aqui fortalecer o cumprimento das leis, né, fiscalização e planejamento urbano. Também gerenciar para onde é que essas pessoas vão. Continuando. O tratamento. Já peguei leptospirose. E agora? O que é que faz, né? Então, ela é tratada, como ela é uma doença causada por bactérias, ela é tratada com antibiótico. Na fase inicial, eles passam para a gente tomar. A gente não, que a gente vai pegar a leptospirose, né? Na fase inicial se usa amoxicilina, certo? Eles vão dizer o tipo lá.
E na fase tardia, utiliza-se a penicilina. Mas você não vai se automedicar. Tem que sentir ali os sintomas, ou até mesmo se entrou em contato com água contaminada, não sentiu sintoma nenhum ainda, não espera sentir, vai logo na UBS, vai logo se consultar, explicar a situação, que mesmo antes de você sentir, você já pode estar tomando ali esse antibiótico, para quando a bactéria entrar que já entrou no organismo, né, ela, quando for surgir a inflamação, aí o remédio já vai estar auxiliando na resposta do corpo para o combate desse micro-organismo. E, sim, esse remédio, gente, a amoxicilina, ela não vai ser vendida sem receita. Então, necessariamente, para estar tomando ela, para ajudar aí na leptospirose, precisa consultar o médico, tá? E o interessante, isso aqui eu acho muito interessante, o remédio pode ser tomado pré e pós-contato. Você entrou em contato ali, tomou o remédio, já vai ajudar, né? Para não estar sentindo sintomas, para não desenvolver a doença. Mas se eu sei que eu vou, digamos, moro ali numa área de risco, vou entrar em contato com água contaminada, eu já posso estar tomando esse remédio também. Porque, para me prevenir, isso vai ser uma prevenção até. Porque quando a bactéria vier, ela não veio ainda, mas já tomei o remédio. Quando ela vier, meu corpo já vai estar preparado para dar uma boa resposta para ela. Em casos leves, só no ambulatório, eu fiz. Em casos leves, só indo no ambulatório já resolve, mas nos graves, gente, no hospital, tem gente que fica até internado na UTI. E pode sim gerar morte, viu? Pode sim via óbito, e a letalidade é 40 a 50%, como nós vimos naquele slide anterior. Vamos aí para a primeira questão, ó. Assinale a alternativa correta que corresponde a uma doença infecto-parasitária que tem como controle as medidas de antirratização. Será leptospirose, dengue, brucelose ou raiva? Esse é o tipo de questão, né, que você deve estar aí rindo, né? Porque é muito fácil. Para um aluno aqui do objetivo, a gente chega na prova e lê uma coisa dessa, a gente começa a rir. Porque é ridículo isso, né, gente? Mas a banca teve misericórdia para que ninguém zerasse essa parte de específicas para colocar uma questão dessas. É claro que é leptospirose. Até a foto do rato aqui, fofinho. Próximo. Questão 2 está um pouco mais interessante. Vamos lá. Sobre a leptospirose, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Completá-lo. É uma doença, assim, causada por uma, né, chamada presente na urina de e outros animais transmitida ao homem, principalmente bovinos, suínos e também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. Ó, lá do Ministério da Saúde, que eu falei. Então, vamos completar. Ó. A gente já sabe, é uma doença viral? Não, que não é por vírus. É infecciosa? É infecciosa. Mas, então vamos ficar aqui, né? Infecciosa tá certo. Viral a gente já descarta, não pode ser A nem D. Bactéria, causada por uma bactéria, tá certo, ó. Não, esse daqui a gente já descartou. Aqui, bactéria, tá certo até aqui. Chamada leptospirose. Leptospira ou leptospirose? Eu tô falando da doença, a doença é chamada de leptospirose, que leptospira é o nome da bactéria, tá? Presente na urina de ratos e outros animais transmitida ao homem, principalmente nas enchentes. Há outros casos, mas é principalmente nas enchentes, né? Então, aqui também tá igual, né? Ratos e enchentes, pode ser A, B ou A, C. Bovinos, suínos, cães ou gatos? Gato também adoece de leptospirose, gente. O que marca agora? Mas os cães é mais comum. Tá? Acontece mais nos cães do que nos gatos. Também podem adoecer e transmitir a leptospirose ao homem. Sim, a gente marca o que aqui? Item B. Próxima. Questão 3. Vamos ler aqui. A leptospirose
É uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria, a Leptospira interrogans. É uma zoonose doença de animais que ocorre no mundo inteiro, exceto nas regiões polares. Em seres humanos, ocorre em pessoas de todas as idades e em ambos os sexos. Na maioria dos casos de leptospirose, 90% a evolução é benigna. A este respeito, devem ser praticadas as recomendações. Então, estão aqui 4 itens para a gente avaliar se é certo ou não. Vamos lá. Temos capacidade para isso já, né? Depois dessa aula. Seguir os cuidados. Diz, seguir os cuidados de preparação higiênica de alimentos, incluindo o tratamento com água clorada. Os alimentos devem ser acondicionados em recipientes e locais à prova de ratos. É interessante isso aqui, ó, água clorada, né? Porque o cloro ele vai matar as bactérias, se estiver presente ali na água. Seguir os cuidados de preparação higiênica de alimentos parece certo, viu? A 2 diz o quê? Acondicionar o lixo domiciliar em sacos plásticos fechados ou latões com tampa. Se não houver serviço de coleta, deve ser escolhido um local adequado para o destino final do lixo, que permita o aterramento ou a incineração periódica. Bem certo também, porque tem que ter esse cuidado em proteger o lixo para não juntar ali roedores, outros animais que venham estar se alimentando dele. A terceira, descartar alimentos que entrarem em contato direto com a água de enchentes e não possam ser fervidos. Você pode até lembrar de algum caso, né, que houve assim, que passou no jornal, que tinha muito alimento que tinha que ser descartado, todo assim, não podia ser doado para quem estava precisando porque teve contato com essa água contaminada, né? Porque mesmo que não vá causar leptospirose, né? Porque não se dá pela ingestão desses alimentos contaminados, mas pode causar outras doenças. Certa também, utilizar luvas e calçados impermeáveis quando for inevitável nas enchentes a exposição à água ou à lama. Tudo tá certo, viu? Vamos ver lá. Próximo slide tem os itens. Somente um tá certo? Aqui, ó, o item E. Tem uma assim, ó. Todas as assertativas estão corretas. Próxima. 4. Devido às fortes chuvas, uma unidade escolar sofreu uma enchente e, na tentativa de salvar material, equipamentos e documentos, 10 funcionários da instituição tiveram contato prolongado com as águas do rio que transbordou e invadiu a escola. 9 dias após essa ocorrência, um desses trabalhadores foi encaminhado pela chefia ao ambulatório de saúde da empresa, onde se queixou de febre há 24 horas, cefaleia e mialgia. Ao exame físico, constatou temperatura axilar de 38,2 graus Celsius, frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto, respiração de 19 movimentos por minuto, pressão arterial de 110 por 74 miligramas de mercúrio e presença de sufusão conjuntival. Frente a essa situação, o caso deve ser considerado. O que será essa doença? Tem A. Suspeito de hepatite A e apenas se confirmado por meio de exames complementares deverão ser tomadas as providências para a notificação do caso e preenchimento da ficha de investigação das hepatites virais. Essa ficha aqui tem a ver com a lista, uma ficha que se preenche, né, da lista, vai para o sistema dessa lista nacional de notificação de doenças, agravos e eventos de saúde. Eu já falei. Pessoal, quando encontra gente doente de alguma doença que está constante nessa lista, a leptospirose está, ela é a número 33. Você que está estudando aí para o concurso precisa saber, não vai decorar a lista inteira, quais doenças que estão lá, mas se você der uma lida atenta, algumas vezes, né, antes da sua prova, você vai conseguir identificar se aquela doença está falando na questão, está presente nessa lista ou não, que é muito importante, sempre ela é bem falada, muito falada. Então, o item B diz, suspeito, aquele caso que a gente leu, né, dos funcionários, é suspeito de leptospirose e devem ser tomadas as providências necessárias para a notificação do caso e preenchimento da ficha de investigação da leptospirose. O C diz, suspeito de leptospirose, que está muito parecido com a leptospirose, né? Que eles entraram em contato com água ali da enchente.
Vamos ficar com B e C. Hepatite. Não, hepatite se dá por ingestão, se eu não me engano. Alimentos contaminados, gente. Mas vamos ficar com leptospirose, que fala aqui em B, C e E. O que diz a C? Sendo desnecessária a comunicação do caso à autoridade sanitária local, se está na lista de notificação, precisa ser comunicado preenchendo a ficha desse sistema, certo? Nunca pode passar despercebido caso desses, pois não se trata de doença de notificação compulsória. E não só se confirmar, mas também se suspeitar da doença. O item D, confirmado para hepatite A, sendo necessária a comunicação do caso à autoridade sanitária local, pois não se trata de doença de notificação compulsória. O item E, confirmado para leptospirose e por se tratar de doença de notificação compulsória, devem ser tomadas as providências para sua comunicação à autoridade sanitária local. Então, o pessoal, foi o que aconteceu lá na questão, no enunciado. Eles tiveram essa situação, viveram essa situação de risco para a doença, né? E passaram a sentir sintomas e foram lá se consultar para saber o que era. Então, não se trata de algo confirmado porque eles não receberam o resultado ainda da consulta, né? De algum exame. Então, não pode ser confirmado, gente. Ainda não. Eles não receberam ainda o resultado, né? Então, só pode ser suspeito. Suspeito, qual é o item mais certo? Suspeito de leptospirose. E devem ser tomadas as providências necessárias para a notificação do caso e preenchimento da ficha de investigação da leptospirose. Então, vamos marcar o item B. Próxima questão. 5. Analise as assertivas sobre leptospirose e assinale a alternativa correta. Item 1 diz: a leptospirose é uma doença infecciosa, febril, crônica, potencialmente grave. Você está lembrando de alguma coisa que eu falei lá no começo? Ela é infecciosa? Tem febre, dá febre, né? Mas ela não é crônica, ao contrário de crônica, ela é aguda, né? Então, tá errado. Ela é potencialmente grave, ela não costuma ser grave, mas ela pode ser. Pode se tornar grave, né? O item 2 diz: a leptospirose é causada pela bactéria Leptospira interrogans, justamente o nome completo dela, né? Nome e sobrenome, o nome da espécie. Gênero Leptospira, espécie Leptospira interrogans. Não existe só essa, mas essa daqui é uma das mais perigosas, sendo uma zoonose encontrada exclusivamente nas Américas e Ásia. Tava tudo bem até aqui, ó. Mas não é exclusivamente, tem no mundo todo, gente, menos nas áreas polares, como eu falei. O item 3. O rato de esgoto é o principal responsável pela infecção humana. A bactéria multiplica-se nos rins desses animais sem causar dano e é eliminado na urina, às vezes, por toda a vida do animal. É verdade. Errado, né? 1 e 2 errada, 3 certa. Vamos ver a 4. A bactéria eliminada junto com a urina de animais sobrevive ao solo seco ou na água. Gente, vamos continuar aqui. Que tem um pH neutro ou ácido, sobrevivendo também à água com alto teor salino. Ela deveria ser muito boa, né? Se ela puder isso tudo. Mas ela só sobrevive na água. Se o ambiente estiver seco, então acabou ali o ciclo de vida dela. Não vai conseguir transmitir. Tiver ali a urina espalhada no ambiente seco, não tiver chuva, não tiver alagamento, ela não vai conseguir ser veiculada até o próximo hospedeiro, seja outro animal ou seja o ser humano. Então, sem água, nada feito. É errado esse daqui. Aqui, ó, item C. Apenas a 3 está correta. Que bom. Uma questão, gente. 6. Com relação à leptospirose, considere a alternativa correta. Item A. A leptospirose é uma doença infectocontagiosa, febril aguda. Olha aqui, ó. Febril é aguda, é infecciosa, mas ela não é contagiosa, porque ela não vai passar de uma pessoa para outra, né? Isso aqui que, enfim, que resulta da exposição direta ou indireta da urina de animais, principalmente de ratos infectados pela bactéria Leptospira. Mas vamos deixá-la aqui, tá? Quase toda certa, né? Vamos ver aqui.
A B diz: no Brasil, a leptospirose é uma doença epidêmica, tornando-se endêmica em períodos chuvosos. Então, ela fica acontecendo no local, aqui, outra acolá, mas quando é período chuvoso, junta todos os locais e dá ali uma epidemia. Principalmente nas capitais e áreas metropolitanas. Sim, porque são ambientes mais urbanos, então, principalmente nelas, sim. Parece certo, né? Vamos ver. A C. Existem registros de leptospirose em todas as unidades da federação, com maior número de casos nas regiões Norte e Nordeste. Porque assim, a gente precisa de água. No Nordeste não chove tanto, né? No Norte até que chove, mas lá não tem predomínio de áreas urbanas, é mais a floresta, né? Então, e como a gente viu lá no começo, é mais o Sul e Sudeste, porque junta áreas urbanas e chuva, muita chuva. Então aqui tá errado. Eita, tô vendo agora, gente. Tá errado aqui, ó. Item B. Ela é uma doença endêmica que tá ao contrário, ó. Se confundir. Se for trocado, dá certo. Ela é endêmica, mas ela vai se tornar epidêmica com muita chuva, viu? Vai estar errado por isso. O epidêmico é para ser nesse canto aqui. O item D. Algumas profissões facilitam o contato com as leptospiras, como trabalhadores em limpeza e desentupimento de esgotos, garis, catadores de lixo, agricultores, veterinários, tratadores de animais, pescadores, militares e bombeiros. Ficamos entre A e D, mas A vai estar errada por conta desse contagioso somente. Vai ter esse texto em um site do Ministério, em um material lá, disponível no site do Ministério da Saúde, que tá exatamente isso aqui, só que tá só infecciosa. Não tá dizendo contagiosa. Como eles pegam, né, o texto assim, praticamente igualzinho de lá e muda só uma coisinha para tentar confundir você com o curseiro. Mas você sabe todos os detalhes, né? A gente está estudando aqui junto. Então você não vai deslizar nessa casca de banana, não. Vamos marcar aqui o item D. Bom? Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos e até o próximo bloco, tá bom? Tchau.